tal termos a oportunidade de conhecermos melhor o universo de uma juíza de direito? No programa de hoje a gente conta um pouco da história dela, então não sai daí. Simplicidade já está no ar. No programa de hoje a gente vai conhecer melhor uma profissional que tem grande responsabilidade aqui na nossa cidade, região. A gente vai conhecer a juíza de direito Cleusa Maria Cardoso. Muito obrigada por nos receber aqui. A gente está aqui na frente do fórum e como é bonita essa parte aqui da frente, né, arborizada. A gente para aqui para ver, tem até passarinhos. Muito obrigada, doutora Cleusa, por nos receber aqui. Hoje é dia do seu aniversário. Antes de mais nada, muitas felicidades. Obrigada. Tá? Desejo para ti. E a gente vai tentar mostrar para o público um pouquinho de quem tu és como pessoa. Já fosse diretora do Fórum aqui de Tubarão, uma grande responsabilidade. Tem gente que, claro, né, é uma profissão de muito respeito, né, é uma autoridade, isso é indiscutível. Mas tem gente que nem para pensar que tem uma pessoa por trás, né? As pessoas têm dificuldade, acho, de ver, né? Ou a gente de mostrar, né? Muitas vezes a gente também tem a nossa parcela, né? O posicionamento, né? Sim. Não sei, a gente vai tentar entender melhor nessa conversa. Apesar disso, uma juíza de direito tem seus desafios, tem suas responsabilidades, como a gente abriu o programa, né? Como é que é isso para ti? Então, assim, agora, como eu já tenho bastante tempo de carreira, né? Para mim, isso já se tornou uma rotina bem normal, assim. Claro, todo dia é diferente, um dia é diferente do outro. Até porque eu tenho casa, eu tenho filho, tenho família, né? Não é só a minha profissão. Eu não consigo separar as duas coisas. Houve um tempo que eu queria ser, eu só quero ser mãe e não quero trabalhar. Houve tempo também que eu só quero trabalhar e não quero ser mãe, enfim. Mas, na verdade, uma questão completa a outra, né? O fato é que eu tenho que estar sempre com a minha saúde mental em dia. Eu tenho que tentar, pelo menos, estar em paz comigo, com os que estão ao meu redor. Como é que é isso para ti? Como é que tu chega nesse... Isso é complexo. Porque, assim, não foi uma coisa de um dia para o outro que eu aprendi, né? Eu aprendi com o decorrer do tempo, da experiência, da vida, em todos os sentidos. Com os meus amigos, com meus parentes, com os meus médicos, né, com a minha psicóloga. Um conjunto de coisas mesmo. Eu aprendi. E assim, eu tenho que tentar achar o equilíbrio entre o meu profissional, o meu trabalho, minha casa, minha vida, meus amigos. Eu tenho que ter tudo. Eu tenho que ter um pouco de tudo. Eu não posso só me afundar no trabalho, ou só me afundar em casa. Eu tenho que tentar dosar, né? Usar uns 100%. Eu vou ter que ter os 20 aqui, 20 ali, 20 ali, 20 para chegar no 100. Então, como é que eu faço? Eu faço ginástica. Eu procuro ter amigos, conversar e tento ser uma pessoa assim... Eu sou uma pessoa... a princípio parece que não. Talvez porque a profissão nos dá nos impõe essa postura, né? Mas eu sou uma pessoa naturalmente de conversar. Como eu sou de Florianópolis, sabe, né? Manezinho então, é aquela coisa, assim, meu querido pra cá, meu querido pra lá. Eu ia te perguntar isso, porque uma das questões aí que envolve a vida do magistrado, do juiz de direito, é abrir mão do seu local de origem para que possa avançar na carreira. Correto. Isso é inerente à profissão, né? Correto, Eu sabia que eu ia ter que sair da minha terrinha para... Ainda mais Florianópolis, né? Vamos combinar. Imagina! Mas assim, ela tá ali, ela tá aqui do lado. Pertinho, tá muito perto. E assim, eu me identifico bastante com a região aqui, porque ela tem muito essa... Apesar de não ter praia, mas ela está no mesmo nível do mar, né? A gente não sente essa diferença de clima que tu sente quando tu vai mais para o interior,
né? A altitude é a mesma, minha pressão fica ótima. Qualidade de vida? Qualidade de vida, sim. Se eu quero ir para Termas, eu vou. Se eu quero ir para praia, eu vou. Se eu quero ir para casa dos meus pais em Florianópolis, eu vou. Então, assim, eu adoro Tubarão, já estou aqui há quase 10 anos. Né? Eu vim para cá, meu menino tinha 9 meses, ele fez 10 anos agora em janeiro. Então, assim, eu escolhi para viver. E eu gosto. Aqui é muito bom de trabalhar, sabe? E quando eu fiz a opção da carreira, eu sabia que eu ia ter que abrir mão de amigos, de família, por algo maior. Às vezes as pessoas me perguntam, até minha mãe, minha filha, como é que tu escolheu essa profissão tão difícil? Eu digo, mãe, foi ela que me escolheu, não fui eu que escolhi ela, a profissão me escolheu. Eu não sei te dizer, é uma questão de vocação, uma questão de ter algo que te puxa, assim, para aquele caminho, para aquele sentido, aquilo dá sentido à tua vida. O que te instiga na profissão, assim, sendo mais específica? O que trazer justiça, assim. Quando eu consigo fazer a justiça, eu fico feliz. Sabe? De saber que aquela pessoa saiu dali, né? Talvez ela não recebeu o que ela pleiteava, talvez menos ou até mais, mas ela saiu satisfeita. Né? Acreditando que ainda existe as pessoas boas, as pessoas corretas, aquelas pessoas que falam, que têm palavra, como se dizia antigamente. Né? Mas isso traz uma grande responsabilidade também, né? Também. Um senso de responsabilidade, porque todos nós temos essa responsabilidade de praticar a justiça, vamos dizer assim. Mas tudo depende do juiz naquele momento, né? Eu entendo, é uma expectativa que as pessoas criam, né? Exatamente. Talvez a gente não corresponda, claro, a gente é humano, né? Mas como tu lida com isso? Assim? Então, de uma forma natural, eu não sei, eu acho que a experiência vai me dando algumas técnicas que eu não tenho agora como te formalizar. Elas são mais intrínsecas. É orgânico. É uma intuição, sabe? É um olhar de uma pessoa que eu sinto, opa, ela não está sendo muito verdadeira. Faz essa leitura do Faço muito. Eu tenho essa leitura muito rápida, assim. O meu raciocínio às vezes o pessoal até brinca comigo, nossa, mas a doutora tem uma boca, eles falam brincando, porque assim, às vezes eu falo e é batata. Exato, mas é que é uma coisa que o meu pensamento vai muito rápido e a minha boca vai junto. Aí depois eu digo, gente, eu falei isso? Né? Eu pergunto, eu falei isso? Não lembro. Não, a senhora falou isso, e realmente a gente sabe, então eu tenho muito essa leitura. Claro que daí a gente aprende a ter o bom senso, a gente aprende, né, a técnica, mas isso é meu. Sim, é um conjunto. Eu sou essa pessoa que não sei se eu posso falar que consigo ler a aura ou ler a energia da pessoa, eu não sei, mas eu tenho uma sensibilidade, isso, exatamente. Preciso dizer que o primeiro bloco está acabando. Conversa boa passa rápido, sempre digo isso aqui. Ai, mas é bom. E toda conversa simplicidade é boa, pode acreditar. Ai, eu gosto do improviso, bastante. Então, mas a gente volta no segundo bloco, conversando um pouquinho mais e conhecendo melhor a doutora Cleusa. Não sai daí, a gente volta já. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Voltamos com o segundo bloco do Simplicidade de hoje, conhecendo melhor a doutora Cleusa, juíza de direito. Olha que responsabilidade, que admirável isso, né? Acho admirável porque, assim, tantas expectativas, como a gente falou no primeiro bloco, a sociedade, né, deposita tantas expectativas, né, espera, é o que ela busca para as suas causas, né? Sim. Agora, tem uma questão, doutora, que a gente falava aqui nos bastidores, que é a questão eleitoral, né? Tu foste juíza eleitoral. Sim. Até o ano passado, é isso? Até o ano passado, até dezembro. Não faz muito tempo. E tu vivenciaste um período nosso crucial, né, do país, que foi a última eleição presidencial, um divisor de águas, talvez, não sei, né? Com certeza. Estamos aí
avaliando, Experienciando ainda, né? exatamente, né? Com expectativas, grandes expectativas. O que tu percebesse, assim, nesse momento? Como foi passar por esse momento? Olha, eu gosto bastante dessa área, assim. Tanto que sempre que eles me indicam, me nomeiam, eu aceito, assim, feliz. Porque aqui em Tubarão já fiz já fiz, na verdade, a eleição de 2010, né? Eu assumi, eu acabei ficando direto até 2014, que fui nomeada daí como substituta e depois fui para titular, porque foi um período que pegou um juiz que foi nomeado para o tribunal, né? Então eu fiquei substituindo ele, naquele período eles não podiam nomear ninguém porque era período eleitoral. E depois eu fiquei mais os meus 2 anos de nomeação minha mesmo. E no último ano, também 2016 a 2018, são 2 anos o período. Então assim, pelo que eu vivi, essa eleição última ela foi assim, muito diferente de todas que eu já vi, considerando assim, como estávamos comentando antes, o jovem, aquele que não, digamos, os que não são obrigados a votar, que, né, são os 16 anos, e também falávamos dos idosos. Sim. Assim, as pessoas fizeram questão de demonstrar sua cidadania. Eu achei isso tão bonito. Eu, por exemplo, eu voto ali na escola, na frente do cartório eleitoral, né? Então eu atravessava a rua e eu vi o pessoal entrando, saindo, o pessoal na fila, eu ia rapidinho e assim, a gente viu uma demonstração grande de cidadania. O brasileiro queria mudar o futuro do país. Percebeu essa consciência grande assim da população? Muito, o pessoal fazia questão de ir lá demonstrar que queria uma mudança, seja ela qual fosse, né? Mas queria participar. Isso é uma mudança política gigante no meu modo de ver, porque até então, talvez lá em 2010, a gente estava vendo ouvindo o pessoal falar em futebol, em não sei o quê. Mas alheio a mais essa política, situação. a situação do país, não só política, a questão assim, ó, da economia, sabe? A quebra do sistema público, né? Sim. O sistema público foi quebrado como um todo, digamos assim, em função da corrupção, né? Do Caixa 2, quer dizer, a partir da Lava Jato, me parece que isso foi uma mudança de consciência, as pessoas começaram a ficar mais comprometidas, não só o juiz não, todo mundo queria mudar o país. Acho que essa aí foi a grande mudança do nosso país, que acabou combinando com a eleição, né? Então, doutora, falando ainda desse momento, né, é uma fase do país em que as pessoas voltaram seu olhar para o judiciário, naturalmente. Então, ficaram mais curiosas para saber como que funciona, para entender o sistema também. Sim. Como que tu visse isso, doutora? Como que tu percebesse isso? Foi Eu bom? achei, assim, teve o lado doloroso, porque o ano passado a gente sofreu muitos ataques, né? Respingando, assim, a Lava Jato respingou em todo o juiz, né? O juiz passou a ser, tá na vitrine, né? Temos aí a questão do auxílio moradia, que foi tão batido, né? Que nós somos marajás, enfim, várias questões. O que a gente também tem que mostrar para a população é que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Sim. A gente tem que lidar com situações muito inusitadas, plantão, criminosos, a nossa exposição pública, a vida, né? A nossa própria vida, a nossa vida privada. Ela é, querendo ou não, ela é tolhida de uma forma que para outros cidadãos não é. Porque se você me vê lá no supermercado, você vai olha lá, doutora. Você não vai falar, senhora Cleusa, né? Isso está intrínseco na profissão. As pessoas não separam. E você, que é juiz, tem que ter consciência disso, sabe? Sim. Porque o povo, as pessoas, não têm essa consciência. Elas sempre vão ver a pessoa como juiz. Muito embora consigam separar em alguns momentos. Mas, no modo geral, me parece que está tudo embutido, assim, está tudo meio junto, né? Esperando até que tenha aquela postura e até... Exatamente. Que muitas vezes afasta um pouco, é isso que tu queres dizer? Eu acho que o ser humano, ele, de forma geral, ele precisa dessa... Ele sempre precisa alguém que mostre sendo um pouco bem simples, vamos dizer assim, né? Usando a simplicidade. Tem pessoas, ou eu diria a maioria dos brasileiros, precisa que alguém ainda mostre o caminho. Né? O povo ainda não consegue, né, se conduzir, porque é um povo muito jovem, né? Nós não estamos falando da Europa, que é um país já tão antigo, com tantas tradições, já tão amadurecido de guerras. O Brasil é um país novo, então nós não temos ainda essa... Vamos ter talvez daqui uns 50 anos
talvez tenhamos ou até mais, em que as pessoas procuram buscar por si os seus objetivos e não olhar que esse que vai salvar o país. Tantas referências. E o judiciário, assim, eu fico feliz de que o judiciário tenha resgatado a sua importância, vamos dizer assim, porque com a lisura da eleição que a gente faz ela com muita atenção, muito carinho, muita disposição, e a gente tem essa credibilidade da população. A população ainda acredita no Poder Judiciário e tem que acreditar, porque a gente é um poder que eu poderia até dizer não tenho a procuração de ninguém, mas é quase que 100% das pessoas que não são corruptíveis. Por quê? Porque passam em concurso público, estudam, não são pessoas que entram por indicação, nem por política, nem por qualquer outro... Então, eu gostaria até de falar sobre isso, sobre essa coisa de se dedicar a estudar, mas a gente vai ter que falar nisso no terceiro bloco. Tá bom. Que o segundo já acabou, passou rapidinho, mas a gente volta no terceiro bloco do programa conhecendo um pouco mais sobre a doutora Cleusa. Não sai daí, a gente volta já. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa de hoje. Pena que é o último bloco, né, doutora? Mas hoje é teu aniversário, eu não vou tomar muito teu tempo. Esse aniversário vai ser inesquecível. É verdade, marcante, né? Aí a gente está podendo contar um pouquinho de quem tu és, eu acho isso importante. Bom, a gente falava no segundo bloco sobre a carreira, né, a importância do judiciário, do poder judiciário, e não dá para falar do magistrado, do juiz, sem lembrar que ele paga um preço de estudar muito, de se dedicar muito para chegar na carreira. E depois ainda tem que galgar muitos degraus e estudando continuamente, né? As pessoas nem se dão conta disso muitas vezes, né? É um caminho assim, não é um caminho curto, não é um caminho fácil, né? Mas é um caminho possível, diria assim. Na faculdade eu sempre fui assim, uma pessoa que anotava tudo que o professor falava, né? A minha mãe que dizia que meu caderno, final de semana, era tirar xerox para aquele que não parava. Captando ali tudo, né? Tudo. Né? Então, para mim, o direito sempre foi uma coisa bem natural, assim. Eu sempre assimilei, né? É que meu pai é advogado, então, assim, querendo ou não, já tem uma veia que, né? Você tá no sangue. Influência, né? Influência. E aí a gente conversava essas coisas. E aí, então, eu me formei, eu fiz na Federal, na Universidade Federal. E depois eu prestei alguns concursos antes de me formar, assim, já como teste só, né? E, claro que não podia assumir, não tinha me formado ainda, não tinha nem o canudo, como se diz. E aí, então, eu acabei eu me formei em 91, porque naquela época teve greve e tal. E em 94 é que eu entrei em 95, aliás, que eu entrei na carreira, né? E aí passei em várias cidades, como substituta, depois como titular. O que é mais desafiador de ser? Quando a gente começa, meu Deus, eu vou entrar numa audiência, eu não sei o que eu vou perguntar, Isso acontece também. Eu vou estudar, mas assim, quando você se depara com o ser humano, porque até então era muito papel, né? Era muito livro, era muito papel. E aí, quando você se depara com o ser humano, você olha assim, nossa, muitas variáveis. Né? E dependendo da resposta, eu vou perguntar aquilo ou outra coisa, enfim. Aí que vem a experiência. Sim, a experiência ajuda muito. O dia a dia que te faz, é um aprendizado diário, constante. Lidar com o público é um desafio? É um desafio e é um aprendizado. Porque você aprende a como fazer a leitura, como a gente conversou. A gente faz a leitura das pessoas, do que elas às vezes estão sentindo. Às vezes elas não querem nada, só querem se desabafar com você. Só querem que você ouça. E eu também, um detalhe interessante, voltando a esse perfil. Eu sou muito de ouvir, muito embora hoje eu esteja conversando bastante, né? Mas eu sempre fui uma pessoa de ouvir muito.
desde o colégio, assim. As pessoas não eram, era muito comum, minhas amigas, a minha família, aquela pessoa que eles acham que vai resolver os seus problemas. Não, é um perfil. E eu gosto, eu sempre gostei. Então, como eu te falei, a vocação. Então, esse trajeto que eu fiz não foi tão sacrificante para mim, porque é uma coisa que eu gostava, é minha paixão. Quando tem prazer, quando tem paixão por aquilo. Mas aí são 5 anos de faculdade, depois eu fiz a escola da magistratura, que fica em Florianópolis, né? São mais 2 anos. E depois, aí que eu entrei na carreira, e daí eu fui como substituta em várias cidades, fui para o meio oeste, fui para o oeste, fui para a região de Florianópolis também e acabei vindo para o sul, né? Então, eu já estou aqui há 10 anos na carreira. Tubarão já é especial, ou seja, é uma comarca onde daqui só para o Tribunal de Justiça, para desembargador, né? Então, eu já estou no final da minha carreira como juiz de primeiro grau, então só para segundo grau agora. Sim. Então, doutora, mas tu me contava que no dia a dia vocês fazem inclusive plantão. Fazemos plantão. Nosso plantão é assim, a gente faz, toda semana tem um juiz de plantão. Ele pega de quarta-feira às 19 horas e vai até a próxima quarta-feira ao meio-dia, que são os horários onde o fórum está fechado, né? Então esse juiz, ele atende todos os casos de urgentes, prisões, pensão alimentícia, o que você imaginar. Ele da tem que região, estar ali para da Grande Tubarão, ou seja, Tubarão, Capivari de Baixo, essa região toda, Jaguaruna, Armazém, Braço do Norte, tudo, Maria da Penha, tudo que tu imaginar, o juiz tem que estar ali, disposto. E ainda nos finais de semana a gente tem as audiências de custódia, né, que foram implantadas pelo CNJ o ano passado. E a gente faz até sábado, domingo, no final do ano. Eu fiz no Natal, fiz no dia 25, fiz no dia 24. Né? Então, assim, são os ossos do ofício. Ossos do ofício, né? E faz parte e a gente está aí para isso. Né? A gente tem que gostar. E eu gosto muito, acho que a gente tem que mostrar realmente o lado humano, mas tem o lado profissional. As duas coisas se complementam. Sempre lembrar que é uma pessoa que está ali, né? Talvez para a mulher seja assim mais... agora não tanto, porque a mulher já está mais no campo de trabalho, já está aí, já é bem normal ter mulheres, né? A metade de mulheres em eventos. Quando eu iniciei a carreira no oeste, ou meio oeste, enfim, sempre era eu, né, de juíza, não tinha mais juiz. Hoje já tem bastante. Não era tão comum, né? Hoje já está praticamente, a gente está quase 50% de magistradas. Então isso é uma coisa que tende a aumentar em todas as áreas, não só no judiciário, como no legislativo e também no executivo. Que é muito importante. Sim, as mulheres têm que pegar a frente. Contribuir também. A gente contribui de outra forma, né? Antes a gente contribuía mais de uma forma, talvez em casa, ou estudando, ou em segundo, né? Como coadjuvante, vamos dizer assim. Agora a gente tem que assumir o nosso papel principal. Claro, né? Tem espaço para isso. Tem muito espaço, tem muito espaço. Doutora, eu quero te agradecer. O programa está acabando, mas eu quero te agradecer pela tua simplicidade. Ter vindo até aqui, a gente está, né, disposta a conversar e contar um pouco dessa mescla, né, de judiciário, de quem tu és como pessoa, de como é o papel do magistrado. Eu que te agradeço, foi um prazer e assim, realmente, a vida fica bem mais fácil se a gente age com mais simplicidade, né? Porque a gente já enfrenta tantos momentos que a gente tem que são complicados por si só. Então, se a gente puder escolher ser mais simples, fica mais fácil. Muito obrigada mais uma vez. Tá? A gente também agradece a sua audiência. Você que esteve com a gente até aqui, não esquece de compartilhar a simplicidade através das nossas redes sociais. Até a próxima história.